A Criança e a Mídia, TV e programas infantis. Apresentado por Raíssa, Viviane, Bruna, Zenilda, Stephanie, Janete e Maria. Boa noite, sou a acadêmica Viviane. Vou falar um pouco da infância e a mídia, né? Nosso tema é abordar um pouquinho, comparando com antigamente. Hoje em dia a mídia, principalmente a televisão, ocupa muito espaço, né? Em questão às crianças, aos adolescentes, aos bebês, principalmente, quando a mãe quer ver os filhos um pouquinho mais quietos, dá o celular, né, o tablet, ou liga um desenho. Ali elas ficam presas, assistindo, quietinhas, né? E hoje em dia a mídia, ela tá em todas as classes sociais, né? Não igual antigamente. Antigamente era só os ricos mesmo que tinham televisões. Hoje não, além da televisão tem a internet, né? Que leva ao contato ao celular, ao tablet, computadores e filmes. Além dos desenhos, tem bastante filmes, né, que interferem em questões do consumo, em questão de brinquedos, de roupas, tipo a Frozen, né, a Elsa, tantas crianças que a gente vê hoje com essas fantasias, com bonecos, festas também, temas com a Frozen. Então, assim, hoje interliga muito, né? Influencia muito na vida das crianças, onde os pais têm que tomar cuidado, ficarem de olho, que até um certo ponto faz bem as crianças, né? E um certo ponto em excesso, tudo em excesso não é bom. E questão a isso também não é bom. E desde criança também já tem que ensinar sobre o consumismo, que não é certo. Comprar só o que tiver precisando, não precisa, porque se for seguir a mídia, os desenhos, né, é um desenho atrás do outro, é um filme, no YouTube tem aqueles povo lá que faz os canais lá, então assim, é um atrás do outro, é muito difícil acompanhar e também é desnecessário, né, é onde que ensina a criança já a começar ao consumo exagero. E muitos pais fazem de tudo, né, para poder ver seus filhos felizes, né, e eles acham que comprando isso supre um pouco, né, principalmente os mais ricos que não têm muito tempo de ficar com seus filhos, suprem com a falta deles, supre com os brinquedos, para fazer o gosto das crianças, e não é bem assim. Hoje em dia a gente não vê criança brincar igual antigamente, ficar sem internet, sem desenhos. Pouco tempo mesmo eu reuni com a família, que a gente faz reunião de família, e fomos para uma roça e lá não tinha internet, não tinha acesso a nada. Então, o que a gente teve que fazer? Se virar os adultos, vou até postar uma foto aí da brincadeira com o Beth. Era eu, meus pais, minha irmã e minhas primas brincando, ensinando as crianças a jogarem. Eles acharam o máximo, fomos brincar de pular corda, de amarelinha, que eles não conheciam. Lá na época, no dia não tinha bola. Aí meu pai foi no tempo dele, né? Resgatou o tempo dele, antigo. A gente pegou vários papéis, enrolamos e passamos lá. Só que ainda foi um pouquinho mais chique, a gente ainda passou fita crepe para ficar a bola, fazendo um bet com um pedaço de pau que tava lá. A corda a gente pegou, improvisou lá uma corda lá e foi brincar. Então assim, pra eles foi tudo novidade. Eles acharam o máximo. E hoje em dia a gente não vê, né? A escola do meu sobrinho eu acho muito bom lá. Até que a professora citou também tempo atrás na matéria para tirar os jovens, né, da rua, sobre o SESC, o SENAC. Eles estudam no SESC. Lá eles não deixam muito a mídia assim. Eles fazem quando ele estuda desde jardim. Lá eles não deixam fantasia, quando era época de carnaval. A gente manda uma roupa e eles mesmos que enfeitam. Tudo assim, eles reciclam, eles trazem resgate, né, de antigamente para hoje, para ensinar que tem como brincar com coisas, né, que a gente mesmo faz, que era o que a gente brincava antigamente, meus pais principalmente brincavam. Então, assim, é gostoso. E ele chega aqui, ele quer brincar. Tanto é que lá no dia do que a gente reuniu em família, ele não viu tanta novidade que ele já conhecia na escola. E isso é muito bom, né? Eu fui até pesquisar, conversei com minha mãe, com meu pai.
A minha mãe na época não tinha brinquedo, mas meu pai, minha mãe mesmo pegou, brincava com... A boneca deles era espiga de milho. Coloquei foto aí também. Eles abriam e o cabelo do milho, né, era a bonequinha, era o cabelo da bonequinha deles. Era bolinha de gude. Quando foi começando a melhorar um pouco mais, eles brincavam de peteca também, pegava as penas das galinhas e punha na palha, no milho seco, e enchia de a barriguda, uma árvore barriguda que eles falam, né, que dá a paina, que eles faziam de travesseiro também, enchia ali e ia brincar de peteca. Era o jeito deles brincarem. Então, assim, é bem diferente de hoje em dia, do nosso, né, cotidiano, porque mídia antigamente não tinha. E vou falar até aqui e as minhas colegas vão dar continuidade no tema aí. Boa noite. Desde que chegou a TV ao Brasil em 1950, o primeiro desenho foi o Pica-Pau. De lá para cá, né, tanto em canais abertos, os fechados, hoje, né, nos celulares, nos tablets, há desenhos, né, para todas as idades, para todos os gostos, né, e cabe à família estar atento, né, ao que seu filho está vendo, o que esse desenho está passando para o seu filho. Há bons desenhos que incentivam a criatividade, a respeitar, a dividir com coleguinha, ensinam até matemática. Eu estava vendo um dia desse um desenho, né, que o desenho ensinava as crianças a calcular, a somar. E, por outro lado, tem o lado negativo também, né, que crianças se tornam agressivas, egoístas, né, desrespeitosas, né, e alguns, né, chegam a ser crianças se tornam extremamente agressivas, que no desenho, né, passa esse ar de serem superiores, e com isso as crianças se tornam muito agressivas. E a mídia, né, não pode ficar de fora, porque ela, né, em cima dessas crianças que estão ali, né, vendo um desenho que muitas vezes os pais selecionou, é um desenho legal, bacana, e a mídia de alguma forma está lá influenciando a criança a consumir, a se tornarem extremamente consumistas, influenciam na alimentação, né? Há crianças hoje que são obesas, né, insatisfeitas, que têm em casa, né, de acordo com a condição dos pais, há brinquedos, né, a perder de vista, porque todo dia há um lançamento, há uma novidade, e é o tempo todo, né, até as crianças da mesma idade fazendo propaganda, crianças, inclusive as crianças que são famosas, né, não, até em casa, nos seus vídeos, fazendo propaganda de algum alimento, de algum brinquedo, roupa, e incentivam as meninas, né, inclusive alguns personagens, a se tornarem adultas muito cedo. Olá, boa noite, eu sou a acadêmica Bruna, sou do grupo 3, vou falar hoje sobre criança e mídia, vou falar um pouco da influência da mídia na construção da identidade de uma criança, né? Onde as mudanças de comportamento, onde temos formações de opiniões, como a mídia pode influenciar tanto no comportamento de uma criança. Estudar uma criança em relação à televisão não é nada fácil, tem que ter muita atenção, pois é um assunto cercado de polêmicas, né? No entanto, todos os ministérios relacionados com o tema proporcional é uma grande carga de informação, né? O conhecimento que torna o assunto ainda muito interessante. O avanço da tecnologia trouxe uma grande mudança de comportamento, não só de crianças, de pessoas de todas as idades. Trouxe facilidade, foram encontrados em equipamentos como eletrodomésticos, computador, celular, televisão, e cada vez mais a tecnologia aproxima da modernidade, né? Onde as crianças de hoje já nascem no mundo avançado da tecnologia, né? Durante as etapas de desenvolvimento da criança, a criança está vulnerável a diversos tipos de estímulos, e bastante comum desde pequenininhos estarem diante da televisão, onde a formação
do comportamento daquela criança, de opiniões, que esse aparelho ele é rico de informações. Ele pode influenciar muito uma criança, né? Passa a manhã inteira, o dia inteiro assistindo TV, geralmente sem devidos cuidados por parte de adultos ou responsáveis, né? De que seja exposto somente o que é adequado para a criança. Basta ser um desenho, os adultos já acham que criança pode assistir, né? Porém, os desenhos também são destinados a certa faixa etária, sendo assistidos, estão expostos à violência, a certos desenhos que não assistem apenas desenhos, né? As crianças também elas assistem séries, filmes, né? Onde tudo censura acima da sua idade, né? Hoje, o seu maior estímulo tornou a mídia e a TV e a internet, né? Onde temos várias propagandas, onde influencia muito as crianças, né? Cabe aos adultos a saber lidar de forma responsável com isso, né? Acompanhar a programação do seu filho, permitir que faça parte da era tecnológica do seu filho, né? Sem prejudicar o seu desenvolvimento. Porém, os pais parece que não possuem a capacidade de impor limites e horários, né, para a criança. Não assistir coisas inapropriadas, né, e ainda saber o que seu filho está assistindo, aonde que pode influenciar seu filho, né, vários tipos de propaganda, né, então hoje e ainda tem pessoas ainda que culpa a mídia, né, por algo inadequado ao seu filho, ignora indicações, né, censura que aparece do lado TV, querendo passar a sua responsabilidade para outra pessoa, né. É só isso por hoje, até a Boa noite, pessoal. Eu vim falar um pouco sobre os programas infantis. O primeiro programa infantil estreado aqui no Brasil foi o chamado Clube do Guri, tendo início em 1955 e encerrando em 1976. Logo nesse tempo, né, tivemos a estreia do Vila Sésamo, que teve início em 1972 e foi até 1977. Dia 19 de abril de 1993 tivemos a estreia da TV Colosso na TV Globo, tá? E nesse mesmo período de tempo, acho que uns 4 meses depois, tivemos a estreia do Bom Dia e Companhia no SBT. E dia 9 de maio de 1997 tivemos a estreia do programa Castelo Rá-Tim-Bum na TV Cultura. E no mesmo ano tivemos também a estreia do Planeta Xuxa na TV Globo. E por último, mas não menos importante, em 2000 tivemos a estreia da TV Globinho, que passou aí 15 anos na nossa TV Globo, né? Eu não sei vocês, mas a TV Globinho e o Bom Dia e Companhia fizeram parte de quase toda a minha infância, adolescência e até período já adulto. Não só a TV Globinho e o Bom Dia e Companhia, mas Castelo Rá-Tim-Bum também, a Vila Sésamo chegou a reprisar até pouco tempo depois. E se a gente for parar para pensar, desde o primeiro programa infantil, as crianças já viraram consumidoras. Podem não ser até de produtos, mas consumidoras de programas de televisão. Hoje em dia, o consumo está tão grande que temos canais de TV fechado só para criança, que passa o dia todo desenhos, séries infantis, incluindo propagandas. Se antes já tínhamos bastante propaganda, imagina uma TV fechada. Boa noite, eu sou a acadêmica Zenilda, sou do grupo 3, a criança e a mídia. Irei falar sobre a influência dos desenhos e consumo. As crianças antigamente quase não tinham acesso à televisão e à tecnologia. Passava a maioria do seu tempo brincando e não em frente a uma televisão. Com isso, a tarefa de chamar a atenção desse público das crianças era muito difícil. Por isso, as marcas que queriam atingir esse público investiram em desenhos e propagandas. Naquela época, o consumo infantil era bem menor, até mesmo em datas comemorativas. Com o passar dos anos, acesso fácil à tecnologia e com a inclusão da era digital,
o comportamento do público infantil mudou muito. Passaram a ter um alto consumo e as crianças que só brincavam e corriam, hoje influenciam até mesmo nas compras e aquisições das famílias. E com tudo isso passou a existir 3 grupos de consumidores infantil, que são as crianças como consumidores primários, que usa conforme a sua faixa etária de idade, e a criança com influência do consumo dos adultos. E por último, a criança como mercado futuro, o consumidor do futuro, né? Nas prateleiras dos supermercados e lojas, a utilização de personagens de desenhos infantis é cada vez mais comum. Produtos praticamente iguais apresentam uma variação de preço muito grande, dependendo do desenho que está estampado. Com a aproximação de datas comemorativas como Páscoa, Natal, Dia das Crianças e aniversário, o consumo se torna maior ainda. Os pais se deparam com um dilema de satisfazer os sonhos dos filhos e desejos dos filhos, aí onde vem cada vez mais os gastos familiares, né? Espero terem gostado e muito obrigada pela atenção. Tenha uma boa noite. Celulares, tênis, roupas, coisa da moda que a mídia fica impulsionando a crianças e adolescentes a estar num padrão que a sociedade quer. Então, o não tem que estar presente a todo momento na vida das crianças. Os pais têm que ter a segurança de falar a palavra não para o filho e não ter medo que essa palavra traga uma frustração para o desenvolvimento dela. Porque é necessário estabelecer filtro nos contatos das crianças como consumo, para que elas não sejam colocadas à mercê da mídia. Porque a mídia está a todo momento trazendo informações novas e elas querem estar diante disso, com novas tecnologias, tudo do bom e do melhor. Então a gente tem que reservar um tempo para os filhos, porque é primordial nesse processo. Porque uma simples brincadeira é o suficiente para trabalhar os valores e trazer as qualidades de vida para uma criança, né? Quando os pais brincam e a televisão está desligada, o bombardeiro em relação à mídia é menor. Então, mesmo que os pais trabalhem fora o dia inteiro e tudo mais, é um método de trazer a criança para os tempos atuais. Tipo, vamos desligar um pouco o celular, a televisão, vamos conversar como foi seu dia, o que você fez, se tem babá em casa, descobrir o que a babá fez, que é muito importante, que hoje em dia a gente não sabe quem a gente está colocando dentro de casa, como que foi na escola, se teve briga com a amiguinha, se aprendeu, se não aprendeu. Então, assim, a conversa é primordial. Então, se o filho tem segurança nos pais, né, ele vai acabar contando as coisas. Então, isso é muito fundamental. Se desligar um pouco das tecnologias e aproveitar, vivenciar o dia a dia, ensinar brincadeiras que a gente teve na nossa infância, que hoje em dia eles não têm, porque eles estão só ligados à tecnologia. Então, isso é muito importante. Então, assim, exemplos clássicos de brincadeiras, né, que a gente de antigamente fazia, que era pega-pega, cobra cega, são brincadeiras que hoje não existe, porque hoje a criança ela está confinada a um quarto, né, e ali dentro daquele quarto que tem a oferecer para ela um computador, internet, videogame, televisão, e a mídia todo momento tentando trazer a criança para ela ser consumista, né? Então, com isso a criança aprende que Deus de cedo, ela tem que buscar e aceitar a sociedade através do consumo, sendo estimulada a viver sensações e novos significados. Portanto,
Esses fatores nos ajudam a refletir sobre a relação entre o consumismo e a aceitação social, né? Que para a criança ou adolescente ser aceito na sociedade, ele tem que ser reconhecido socialmente através de objetos, né? Então, outro fator que influencia, né, negativamente no desenvolvimento infantil é o acúmulo de brinquedos, que às vezes as crianças têm e não brinca, né? Porque ela, pelo nível de esbanjamento que ela tem, alimentada pela compulsão consumista que a mídia faz a criança querer, né? Consumista que a mídia faz a criança querer, né? Então, certos produtos as crianças só têm por ter, às vezes nem brinca. Só para falar assim, eu tenho porque estava passando na propaganda. Eu tenho uma sandália que veio uma Barbie porque tá passando na televisão, porque é da Hello Kitty, porque é da Barbie, coisas, desenhos atuais, entendeu? Então a mídia está sempre tentando trazer coisas para fazer as crianças desde cedo ser consumista, né? Então a lógica desse processo de não dar tempo para a criança chegar a consumir o que é adquirido e descartar para que aconteçam novas compras. Ou seja, no mesmo tempo que eles fazem uma propaganda para a criança comprar um brinquedo hoje, amanhã eles já estão fazendo outra propaganda para a criança esquecer aquele brinquedo que ela comprou, exemplo, ontem, e comprar um novo brinquedo. Ou seja, ela só vai tendo brinquedos, vira uma pessoa consumista, né? E fazem novas compras, que é o que a mídia quer, né? Então a gente vê que não só as crianças são influenciadas pela mídia, mas os adultos também. Principalmente as crianças não são contempladas por programas que eu falei anteriormente. Embora a criança tenha sido educada e protegidas, são moldadas pelas condições da sociedade, recebendo um conjunto de valores no quais sua vida deve se basear, a mídia trata também uma visão idealista da vida diferente da vida da criança e do adulto. Por isso, estes precisam de capacidade crítica e analítica para dar sentido a este mundo tão complexo. Então, resumindo, é isso tudo que eu falei. A mídia sempre, a todo momento, vai ficar trazendo informações, novas coisas, para trazer a criança a ser consumista e fazer os seus pais também a gastar. Porque desde do início, os pais já não conseguem falar não para os filhos. A maioria são os pais, né? Tem várias reportagens que falam que os pais, os homens, né? Que são os que mais agradam os filhos, que às vezes as mães retraem mais, mas os pais são mais mão aberta. Então, a mídia usa disso. Boa noite.